Bom, então esses materiais, tá, isolantes, né, corpo humano e diversos outros materiais, eles têm essa propriedade de acumular eletricidade, tá, gente? Então, o que acontece? Se você está carregado, se o seu corpo está com eletricidade estática e você, ao você, por exemplo, pegar uma placa dessa aqui, você encostar, tá? Da maneira como eu estou encostando aqui, ó, que eu estou pegando aqui a placa, o meu dedo está encostando em terminais eletrônicos dessa placa eletrônica. Se o meu corpo tiver carregado, automaticamente essa eletricidade ela vai ser descarregada, tá? Ela vai ser descarregada para esses terminais, que pode ser uma memória RAM, pode ser um processador, pode ser um chipset. E muito embora seja uma eletricidade quase que imperceptível, tá, pra gente, tá? Eletronicamente, gente, essa eletricidade ela é suficiente para queimar uma placa dessa ou danificar qualquer um desses circuitos aqui. Então é muito importante que você que está começando agora na área de manutenção de placas, na área de manutenção eletrônica, que você tenha as ferramentas adequadas para evitar essa descarga, tá, sobre os componentes eletrônicos. E essas ferramentas, gente, ó, uma é essa daqui, ó, é a pulseira antistática. A pulseira antistática você deve utilizar ela sempre que você estiver manuseando, tá, equipamentos e placas eletrônicas. Se você vai precisar encostar na placa eletrônica, é importante que você utilize essa pulseira devidamente aterrada, tá? Então não é só colocar a pulseira, você tem que colocar a pulseira e você tem que, o outro lado aqui da garra jacaré, tá? Você tem que colocar num ponto de aterramento, tá? Normalmente também tem uma manta antistática que você pode adquirir nas lojas de ferramentas eletrônicas. E essa manta você pode colocar essa garra jacaré diretamente nessa manta, tá? Lógico que essa manta deve estar também aterrada, né, gente? Então a sua bancada de manutenção ela deve ter um aterramento elétrico a fim de escoar essa eletricidade estática do seu corpo ou dos equipamentos eletrônicos para a terra. Não adianta também usar a pulseira antistática sem que ela esteja aterrada, porque também não adianta nada, tá? Uma outra forma de se evitar esse tipo de problema é o uso da luva, né? Essa luva aqui também é uma luva antiestática, tá? Então essa luva aqui, ela isola o corpo, né, no caso as suas mãos, da placa eletrônica. Então, ao manusear uma placa com a luva, tá? Uma vez que você esteja com a luva, também impede que a eletricidade do seu corpo seja transferido para a luva, para a placa, tá? Porque a luva, ela é uma luva antiestática. Então quem tem dificuldade ou não quer usar a pulseira, pode usar a luva antiestática. Tem uma outra solução que também vende no mercado, que são umas dedeiras antiestáticas, que você coloca nos dedos, tá? E você também fica eletricamente isolado da placa que você esteja manuseando, tá? E aqui nós temos também o jaleco antiestático. Esse jaleco antiestático, ele protege o seu corpo, tá? Da ação da eletricidade estática. Então você trabalhando com o jaleco, a possibilidade de você acumular cargas elétricas também é mais dificultada, tá, gente? Então existem diversas ferramentas que você deve utilizar a fim de evitar a descarga elétrica sobre as placas eletrônicas, porque às vezes você
Já houve casos, por exemplo, de alunos que, digamos assim, vou desmontar meu notebook, o notebook às vezes funcionando, tá? Vou desmontar meu notebook só para limpar. O cara desmontou o notebook para limpar, limpou, porque realmente às vezes acumula sujeira interna, mas devido à não observância dos cuidados básicos de eletricidade estática, o que ele fez? Ele meteu a mão em locais elétricos, em pontos de contatos elétricos da placa eletrônica, e apesar de não ter levado choque nenhum, né, e depois ele relatando que não levou choque nenhum, porque na verdade não dá choque. Na verdade é você que vai estar transferindo eletricidade para a placa eletrônica. Então depois que montou de novo o equipamento não funcionou mais. Por quê? Porque ao desmontar para limpar um equipamento que estava funcionando, o aluno acabou queimando esse equipamento, tá, gente? Então tomem cuidado, né? Até ao desmontar equipamentos que estejam funcionando, para ao invés de você ajudar, você piorar, né? Ou então você inserir um defeito. Então, eu sou partidário do seguinte: o equipamento está funcionando, está ligando. Se não há necessidade de desmontar, para que você vai desmontar? E se for desmontar, você tem que ter o conhecimento necessário para desmontar o equipamento, né? Desmontar por desmontar não vale a pena e você corre o risco de inserir defeito nesse equipamento. Ok, gente? Então é importante que você tenha essa noção, tenha esses cuidados para evitar a descarga elétrica, tá? Ou a descarga estática sobre as placas eletrônicas. Ok? Tá? Então, se tiver alguma dúvida relativo a isso que a gente falou, tá, gente, sobre a eletricidade estática, eu gostaria que vocês digitassem, né, lá no Skype, ou então mandassem um e-mail para que a gente possa tirar aí essas dúvidas relativas à eletricidade estática, tá? Para que você não venha a inserir esse defeito, né? Às vezes você vai mexer numa placa para fazer uma coisa e acaba você inserindo um defeito, tá? Nessa placa eletrônica, tá? Bom, gente, então vamos aqui começar a falar sobre a placa eletrônica. É muito importante que você, como técnico de manutenção, você identifique na placa eletrônica o que é cada componente, qual a função de cada componente, tá? Como é que você mede cada componente. Nessa placa eletrônica aí, nós podemos ver vários componentes eletrônicos. Então é muito importante que você, como técnico de manutenção, que você saiba identificar o que é cada componente desse aí, tá, gente? Então é importante que você saiba, por exemplo, olhar um capacitor e você saber que ele é um capacitor. Então, por exemplo, aqui na placa nós temos diversos capacitores eletrolíticos, tá? Então esses componentes redondinhos aqui e cilíndricos são capacitores eletrolíticos. Uma das primeiras coisas que você deve analisar em qualquer placa eletrônica é se esses capacitores se eles estão estufados, ou seja, se essa superfície aqui prateada aqui, se essa superfície está levantada ou então ovalada, com uma digamos assim, se está para cima, tá? Então depois é importante você saber identificar, porque é uma das primeiras coisas que você precisa identificar em qualquer placa eletrônica, se os capacitores eletrolíticos estão estufados. Esse estufamento é devido a um desgaste, né, devido ao uso normal do capacitor, tá? O capacitor eletrolítico, nós vemos lá na aula de eletrônica aplicada que ele é um componente
que ele é usado para filtrar a tensão elétrica, tá? Ou seja, a tensão elétrica chega até ele com algumas ondulações. E a principal característica do capacitor eletrolítico é acumular e fornecer tensão. Então, nisso que ele acumula e que ele fornece, uma determinada tensão que chega ondulada nele acaba saindo perfeita, sem as ondulações que chegaram até ele. Por quê? Porque, na verdade, devido à propriedade que o capacitor tem de carregar e, ao mesmo tempo, descarregar, ele acaba corrigindo as ondulações que, porventura, existam na tensão, tá? Então, por isso que ele é chamado de filtro de tensão. Então, quando você ouvir falar de filtro de tensão, é porque está se falando de capacitores eletrolíticos. Então, nós temos diversos tipos de capacitores eletrolíticos que têm essa função de filtrar a tensão. Nós temos esses capacitores redondinhos aqui, tá? Que de uma certa maneira eles estufam após algum tempo de uso, então você vê visivelmente ele estufado. Alguns capacitores deles, eles também possuem, são capacitores de óleo, né? Eles possuem um óleo interno, e quando por alguma razão esse capacitor esquenta muito, esse óleo vaza. E quando esse óleo vaza, o capacitor perde as características dele de filtrar a tensão. Então você deve observar em volta de capacitores eletrolíticos, se houver algum líquido que porventura tenha vazado, é porque esse capacitor não está mais executando a função que deveria. E isso para qualquer placa, tá, gente? A gente aqui está analisando placas-mãe de computadores, de notebooks, de tablets, de smartphones, de impressoras, mas qualquer placa eletrônica, de qualquer equipamento eletrônico que tiver capacitores eletrolíticos, e praticamente todas as placas eletrônicas de qualquer equipamento eletrônico possuem capacitor eletrolítico. Se esse capacitor estiver vazado ou estufado, a primeira coisa a ser feita é a substituição desse capacitor, tá, gente? Então, lá na aula de eletrônica você vai conhecer melhor as características técnicas dos capacitores, né? E como que você deve proceder para poder substituir um capacitor por outro capacitor de igual valor ou de valor equivalente, tá? Então nós temos aqui os capacitores eletrolíticos. Agora, aqui do lado nós temos uns outros capacitores, são capacitores metálicos, tá? Esses capacitores também possuem a função de filtrar a tensão, tá, gente? Então vai ter casos em que você vai ver placas com esse tipo de capacitor aqui, ó, tá? Normalmente ele é cilíndrico também, mas ele tem uma capa plástica preta, marrom, tá? Ou verde, como esse daqui, ó, tá? Então, alguns são azuis. Então, quando você vê esse tipo de capacitor, ele é capacitor eletrolítico. Agora, em muitos casos, hoje as placas já estão vindo com esses capacitores aqui, que a gente chama de capacitores metálicos, que também são capacitores que trabalham como filtro de tensão. E esses capacitores, eles possuem uma vida útil maior do que os capacitores desse formato ou dessa tecnologia aqui, tá, gente? Então, vai ter casos de placas que você não vai mais ver esses capacitores, você só vai ver esses redondos e metálicos, tá? Que também são chamados de capacitores de estado sólido. E esses capacitores, eles também, depois de um certo tempo de uso, eles podem vir a apresentar defeito, tá, gente? Inclusive, capacitores eletrolíticos ou metálicos apresentam bastante defeito. No caso desses metálicos, apresentam menos do que esses outros aqui, tá? Então, mas são componentes que são utilizados para filtrar a tensão, tá? E possuem uma vida útil. E quando essa vida útil termina,
o capacitor não vai mais filtrar a tensão e, consequentemente, a placa eletrônica vai deixar de funcionar, tá? Então, no caso aqui, ó, nós vemos aqui, esse aqui é o soquete do processador, né? Aonde a gente coloca o processador. Esses capacitores aqui em volta dele, gente, fazem parte da fonte de alimentação do processador. Então, qualquer que seja o problema que ocorra com um desses capacitores, provavelmente o processador deixe de funcionar, tá? Então, uma das primeiros cuidados que você deve ter ao analisar placas eletrônicas é a inspeção visual que você deve aprender a fazer. Inicialmente dos capacitores, tá? Ver se ele está estufado, ver se tem algum vazamento de óleo em volta desses capacitores, tá? Então essa é a primeira análise que você deve fazer, é o que a gente chama de inspeção visual, tá? Desses componentes eletrônicos, tá? Lógico que você deve verificar outros componentes que a gente vai falar, tá, gente? Mas inicialmente, como a gente está falando de capacitores eletrolíticos, tá? Esses são os capacitores eletrolíticos que nós vamos encontrar em placas-mãe de desktop, tá? E em alguns casos também em notebook, tá? Nos casos de notebook, gente, a gente vai encontrar um outro tipo de capacitor que faz a função de filtro de tensão, tá? Deixa eu colocar aqui por cima, ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui nós temos alguns exemplos aqui, tá? Depois a gente vai estudar com mais detalhe as placas e os circuitos. Nessa placa aqui de notebook, nós vemos aqui uns componentes quadradinhos, tá? Na verdade retangular, né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Esses componentes aqui, gente, são os capacitores que poderíamos dizer capacitores de tântalo. Eles também trabalham como filtro de tensão. Então, no caso de placas-mãe de notebook, nós não vamos ver muito aqueles capacitores redondinhos aqui da placa de desktop, tá? Que tem a função de filtrar a tensão. Nas placas de notebook nós vamos ver mais esses aqui, tá? Então esses aqui são os capacitores que trabalham como filtro de tensão, tá? Nas placas-mãe de notebooks como essa daqui. Provavelmente não dá para você ver daí, mas os capacitores, eles possuem uma barra, tá? Num dos lados deles. Por quê? Tanto os capacitores eletrolíticos e capacitores metálicos, como os capacitores de tântalo, tá? Eles possuem polaridade, ou seja, qualquer desses capacitores que você vier a substituir, tanto da placa de desktop quanto da placa de notebook, eles possuem uma polaridade, ou seja, ele tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo. Então, ao fazer a substituição, porque o capacitor estufou, ou porque o capacitor vazou óleo, ou porque o capacitor entrou em curto, né? Ou porque o capacitor entrou em fuga, que são defeitos que podem ocorrer nesses capacitores, em qualquer uma dessas situações, ao fazer a substituição, você tem que levar em conta a posição, ou seja, a polaridade com que eles estavam soldados. Então, normalmente nas placas existem uma marcação, mas não confiem muito nessas marcações de placa. Por quê? Hoje, os fabricantes, de uma certa maneira, dificultam a manutenção, tá, gente? Então, eu já vi placas que não tinham identificação nenhuma. Então, por quê? Só para dificultar a manutenção. Que a política do fabricante, gente, é que se a placa vier a apresentar defeito, o que tem que ser feito é a troca da placa ou a troca do equipamento todo, tá? Então essa é a política deles hoje, tá? Não existe mais aquela política de reparo da placa, tá?
Então tem que se tomar cuidado na hora que você for tirar um determinado capacitor eletrolítico, seja ele capacitor a óleo, capacitor metálico ou capacitor de tântalo, como é esse o caso dos capacitores usados em notebook, em placas de notebook, em placas de desktop, ou em placas de tablet, ou em placas de telefones celulares. Se for capacitor eletrolítico, você tem que levar em conta a posição, tá? A polaridade, ou seja, onde que é o positivo e aonde é o negativo. Não pode ser invertido. Se você inverter, você, além de causar, de não funcionar corretamente, pode causar a explosão do capacitor, tá? Então, muita atenção na hora de você fazer a substituição de componentes de capacitores eletrolíticos, ou capacitores de óleo, ou capacitores metálicos, ou capacitores de tântalo, que nós vamos encontrar em placas-mãe CPUs, tá? Então, os capacitores eletrolíticos ou capacitores que funcionam como filtro de tensão, a função deles é tirar as ondulações da tensão contínua que sai de um diodo, ou que sai de um circuito retificador, ou que sai de um regulador de tensão, conforme nós vamos ver mais adiante no estudo dos diversos circuitos da placa-mãe, tá? Então, normalmente nos capacitores existe uma marcação, não dá. Depois eu vou mostrar com mais detalhe, depois a gente vai aproximar mais, vai dar um zoom mais na câmera, tá? Para que a gente possa mostrar esses detalhes, né? Vou ver se eu consigo fazer isso aqui agora, tá? Para dar uma demonstração de como que você analisa isso, tá? Vamos ver aqui se eu consigo. Olha aqui, gente. Aqui nós estamos vendo aqui, nesse capacitor aqui, ó, tem um lado que é positivo, tá? Consequentemente, o outro lado é o negativo, tá? Só aproveitando aqui essa imagem aqui, gente, tá? Já vamos falar também de um outro componente, que é o chamado capacitor cerâmico, né? Então, na placa-mãe do notebook, na placa-mãe do desktop, na placa-mãe da impressora, na placa-mãe dos equipamentos eletrônicos de uma maneira geral, nós vamos ver dois tipos de capacitores, tá? Um é esse capacitor que a gente chama de filtro de tensão, tá? Ele é identificado pela letra C, né? Provavelmente aqui debaixo desse plástico aqui tá uma identificação aqui do capacitor. Deixa eu trazer a câmera aqui para outro capacitor, porque aí a gente vê que tem uma identificação do capacitor. Aqui, ó, aqui nós vemos aqui nesse outro capacitor aqui, tá? Também uma identificação aqui do capacitor, mas você vê aqui que debaixo desse plástico aqui, ó, tá dizendo ali que ele é o C9915, se eu não me engano, né? Tá? Então ele é um capacitor, tem uma numeração ali. E logo aqui embaixo nós temos também um componentezinho marrom, que também tá identificado pela letra C. Será que ele é capacitor também, gente? Ele também é um capacitor, tá, gente? Então, ó, nós temos aqui o exemplo do capacitor que trabalha como filtro de tensão, tá? Mas logo aqui embaixo nós temos o C222 que você está vendo aí no vídeo, tá? E temos diversos outros, né? Se você for olhar essa placa aí, tem vários componentes que são identificados pela letra C, né? Essa identificação aí, gente, é muito importante que você preste atenção também. É chamado serigrafia, tá?
Então essa identificação aí é uma identificação que ela vem impressa na placa eletrônica, tá? A maioria das placas eletrônicas possui essa serigrafia, tá? Então é importante você também começar a identificar os componentes através dessa serigrafia, porque às vezes você olha para um componente e você não sabe o que é, mas devido à serigrafia você acaba descobrindo o que ele é, tá? Por exemplo, aqui em cima nós temos um outro exemplo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Aqui nesse exemplo aqui nós temos um componentezinho aqui pequenininho aqui, ó, que está representado ali como R2407, tá? O que significa R? R é de resistor, tá, gente? Então, espero que vocês tenham visto lá no curso de eletrônica aplicada o que é um resistor. Para que serve o resistor? O resistor ele serve para causar uma queda de tensão, né? Ele limita a corrente e causa uma queda de tensão, tá? Então os resistores eles são utilizados para polarizar componentes eletrônicos, polarizar transistores, eles são usados para causar uma queda de tensão, tá? E eles são identificados pela letra R. Então aonde você vê a letra R numa placa eletrônica é porque aquele componente é um resistor, tá? E aqui embaixo, voltando ao nosso exemplo, nós temos ali o capacitor, o C222. Esse C222, que são componentes marrons, igual a centenas de outros componentes marrons que você está vendo aí na placa, esse C também é de capacitor, tá? Então nós temos o componente capacitor filtro de tensão, que é esse pretinho aqui, tá? Desse tamanho, e logo embaixo nós temos ali um C153 e do lado um C222. São capacitores também, tá, gente? Só que são chamados de capacitores cerâmicos. E qual será a função do capacitor cerâmico, tá? Nós já falamos que a função do capacitor eletrolítico é fazer a filtragem da tensão. No caso do capacitor cerâmico, gente, ele é muito utilizado também como filtro, tá? Só que, ao invés de ser de filtro de tensão, ele é usado como filtro de alta frequência. Ou seja, o capacitor cerâmico, ele vai ser muito utilizado, tá? Para fazer o desacoplamento de altas frequências que entram na placa e a função do capacitor cerâmico é pegar essa alta frequência oriunda de telefones celulares, transmissões de televisão, transmissões de rádio, qualquer tipo de interferência eletromagnética que tiver no ambiente em que essa placa eletrônica aí tiver, a função do capacitor cerâmico é jogar essa tensão, para a Terra. Ele pega essa alta tensão, essa alta frequência e joga para a Terra, tá? Então essa é a função do capacitor cerâmico, tá? Que é pegar essa alta frequência e jogar para a Terra, porque essa alta frequência ela pode vir a danificar, tá? Ela pode vir a danificar o sinal eletrônico que estiver sendo transferido de um lado para o outro e acabar causando um conflito de software ou algum problema eletrônico até, tá? No equipamento, tá, gente? Então a função do capacitor cerâmico é jogar essa alta frequência para a Terra e proteger o circuito de qualquer variação que possa interferir na comunicação de dados de um lado para outro, de um processador para um periférico
ou de um processador para um outro controlador que haja na placa eletrônica desse equipamento, tá, gente? Então é importante que você saiba, que você conheça essas funções, porque na hora que você olhar para qualquer placa eletrônica, seja uma placa de notebook, seja uma placa de desktop, seja uma placa de tablet, seja uma placa de impressora, seja uma placa de um smartphone, você tem que entender que a função do capacitor eletrolítico é filtrar a tensão, tá? Tirar as ondulações, e a função do capacitor cerâmico é filtrar a alta frequência, ou seja, é pegar as